Nós vamos começar uma série hoje chamada Não Esqueça de Lembrar. Não esqueça de lembrar. Por que isso? Por que não esqueça de lembrar? Por que isso é tão importante, tão legal a gente falar sobre isso? Porque a gente tem um probleminha chamado memória, né? Ah, aqui ó, colocou a Raíssa deu bom dia. Raíssa deu bom dia, Raíssa, Deus abençoe. A Meire falando, Bia amando o grupo dos adolescentes. Que bom, Bia, Deus abençoe. Espero que mais e mais adolescentes de vários lugares cheguem junto para participar desse grupo adolescente, que eu tenho certeza que vai transformar e vai preparar muitas pessoas para a vida. Eu acho muito legal. E a Raíssa está dizendo, meu pai disse que parecia a Ana Vitória. É isso, é essa dupla aí mesmo, Ana Vitória. Eu ponho fé. Eu ponho fé, eu ainda quero ver um vídeo de vocês duas aí no louvor. Eu ponho fé, eu ponho. A Dani falando, Levi falou que o tio Digo tá engraçado na TV. Beijo, Levi, Deus te abençoe, saudade. Beijo pro Levi, beijo pro Matheus. Adoro, adoro. Vamos lá. Então a gente vai falar sobre... Não esqueça de lembrar, porque a gente passou um ano, virou um ano muito difícil, ainda estamos num período bem difícil. Mas parece, né, que, como dizia Carlos Drummond de Andrade, quando vira o ano, vira a chave, parece que tudo recomeça e a gente ganha energia e parece que tudo está bem. E não é bem assim. Nós vamos falar durante 4 semanas sobre manter vivo na memória as marcas de 2020 para a gente não se perder em 2021. Esse é o objetivo. Manter vivo na memória as marcas e os ensinamentos de 2020 para a gente não se perder em 2021. E por que eu acho isso tão importante? Vou te dar 2 exemplos do que eu acho que acontece sempre com a gente. 2 exemplos de um documentário, dos 2 documentários na verdade. Em 2020 agora foi lançado um documentário no Netflix chamado Dilema das Redes. Quem viu? Quem viu, bota aí, eu vi, bota um joinha, faz um sinal aí que você assistiu o Dilema das Redes na Netflix. Se você não assistiu, aconselho muito você assistir. Já subiu o joinha aqui, ó, já começou a subir joinha aqui, ó, tá bombando de joinha. Se você assistiu, dá o joinha, coloca aqui, eu assisti. E no Dilema das Redes, um documentário do Netflix que eu indico você assistir, fala sobre a influência e a manipulação da rede social. Como que a sua atenção se tornou um produto e como isso é vendido muito caro e é adquirido a preço de banana, com interações bobas, com mexendo e manipulando o nosso comportamento. E esse seriado gerou muito debate, gerou lives, gerou webinars, gerou várias coisas assim, palestras, gerou muita coisa. E para algumas famílias, para algumas pessoas foi um estalo para perceber o tempo que se passa, o tempo que passa na frente do celular e o mal que isso te faz e quais são as armadilhas que isso te pega. A Fabi disse que não teve coragem ainda. Assiste, Fabi, você é bom, você é muito bom. Então deu um estalo em algumas pessoas para mudar o seu consumo de rede social. Famílias se reuniram, decisões foram tomadas, promessas foram feitas, promessas de mudanças foram estabelecidas, de controle de tempo, porque eles se deram conta, algumas pessoas se deram conta disso, que a sua atenção é um produto e está sendo vendido bem caro. A minha pergunta é, quanto tempo você acha que essa mudança durará? Quando eu penso nisso, já você vai entender o que tem a ver com esqueça de lembrar. Quando eu penso nesse documentário, no boom, na explosão que teve esse documentário, eu lembro de um outro documentário de 2004. Esse eu não sei se você assistiu. Se você assistiu, escreve que você assistiu, porque esse é legal. Um documentário de 2004 chamado Super Size Me. Você já viu esse documentário? Super Size Me. Esse documentário causou uma revolução na época. Por quê? O documentário é um cara que ele decide passar a fazer todas as suas refeições no dia numa rede de fast food. E toda vez que os atendentes oferecessem o tamanho super size, o tamanho maior, ele aceitaria. Se não oferecessem, ele não aceitaria. Então tinha restaurantes que ofereciam 1 litro de refrigerante. Os hambúrgueres eram gigantes, as coisas eram... E ele comendo, ele vai fazendo acompanhamento com o nutricionista. Claro, ele não faz exercício, ele vive uma vida corriqueira, só se alimentando, café da manhã, almoço, jantar,
nessa rede de fast food. Amo muito tudo isso. Entendeu qual é a rede? Então. E no decorrer, esse cara vai engordando, esse cara vai pesando, vai ficando pesadão. E a médica que vai acompanhando ele, chega um momento e fala assim, eu não sei o que você está fazendo, mas por favor pare, senão você vai morrer. Seu fígado está virando uma pasta. E esse documentário foi uma explosão, tanto que a rede, depois desse documentário, introduziu cenoura para você comprar, introduziu salada para você comprar, introduziu maçã, mudou algumas práticas para botar seus alimentos de forma mais saudáveis, botou caloria no cardápio, fez um monte de coisa. Mudou. As pessoas começaram a se dar conta da qualidade do fast food. O Júnior falou que assistiu os dois. Aí, garoto. As pessoas se deram conta da qualidade da comida que comiam. Quanto tempo você acha que essa mudança durou? Se você for nesse restaurante hoje, quais dessas mudanças que eu te falei ainda permanecem nesse restaurante? É muito interessante porque alguns meses depois de eu assistir esse documentário, eu estava dentro de uma dessas lanchonetes e estava comprando um sanduíche. E do meu lado tinha um ex-gerente dessa loja. E aí a gente estava comentando sobre o documentário Super Size Me, né? A gente assistiu, a gente sabia que fazia mal e a gente estava ali comendo. E ele disse, eu falei assim, o seguinte, você quando trabalhava, você comia muito, você podia comer? Ele falou assim, cara, é complicado, mas eu não consigo viver sem. Até hoje eu não consigo viver sem. Ou seja, a gente sabe que faz mal, a gente sabe, mas dá aquela fome e a gente vai para aquele esquema. A Fabi falando, tem salada hoje. Exatamente, tem salada hoje. A gama de produtos voltou basicamente a ser o que era. Por quê? Essa mudança não durou. Tudo que causa um impacto, que vem como um boom, que vem com grande força e abala a nossa estrutura e nos faz tomar decisões, mas são decisões que não penetram a fundo na raiz onde as mudanças acontecem, elas duram pouco, porque são sustentadas apenas pela nossa força de vontade. Concorda comigo? Então, algum tempo depois de assistir o Dilema das Redes, o consumo de rede social de muitas pessoas vai voltar ao normal. Assim como depois de assistir o Super Size Me, o consumo de fast food volta ao normal. Por quê? Porque nós temos um problema. A gente se esquece. A gente se esquece. E por que eu quero relacionar esses dois documentários com a nossa série? Porque hoje a gente está num cenário de pré-vacinação. A vacinação está para sair, provavelmente dia 20, dia 25 de janeiro deve começar a vacinação no Brasil. Atrasados, como sempre, mas deve começar. E aí, nós estamos vivendo um clima, somos tentados pela proximidade da vacina a se entregar à vida frenética de novo. Nós estamos relaxando com os cuidados, estamos não tão preocupados com a pandemia, e logo ali está a vida que você vivia antes. E a chance de você não conseguir manter dentro do seu coração o que Deus comunicou para você é muito grande. A chance de você voltar para uma vida tóxica é muito grande. Nós, queridos, esmorecemos com o tempo e nossas decisões, elas desmoronam. Simplesmente parece que a gente esquece de se lembrar do que importa. Daí o título da nossa série. Então, o que eu quero dizer hoje? O que eu quero conversar hoje para nós? Não esqueça de lembrar o que Deus te sussurrou. 2020 falou alto conosco. Algumas pessoas experimentaram uma vida diferente. Eu ouvi vários relatos de pessoas que falaram assim, agora eu estou vendo meu filho crescer. Agora eu estou vendo que eu não precisava de tanto dinheiro. Agora eu estou vendo que eu não precisava correr tanto. Experimentaram uma vida diferente. A gente está vendo pessoas que passaram por restrições e sobreviveram. E perceberam que dava para sobreviver. Pessoas que passaram por perigos e, tiraram o pé. O medo foi intenso. E tudo isso comunicou algo para nós. Deus falou conosco algumas coisas muito importantes em 2020. Agora o ano virou a esse relaxamento dos cuidados. Essa aproximação da vacina faz com que a gente desligue
e fique mais tranquilo, mas é a hora da gente lembrar para não esquecer o que Deus sussurrou para nós em 2020, para a gente não se perder em 2021. E para isso eu quero ler um texto com você de Tiago, capítulo 1. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, escreveu na sua carta, capítulo 1, versículo 19 a 25. E ele diz assim: entendam isso, meus amados irmãos, estejam prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se alguns de vocês afirmam ser religioso, mas não controla a sua língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ok. A Fabi falando: o que Deus sussurrou para mim foi: eu aprendi a não marcar 250 compromissos no final de semana. Vamos ver quanto isso vai durar, Fabi. Espero que dure para sempre. Esse texto que a gente leu, Tiago está escrevendo o seguinte: ele está falando, direcionado para uma comunidade descendente dos judeus, que ouvia os textos bíblicos sendo lidos, porque era uma prática que eles tinham na cultura judaica. Então você vê Jesus muitas vezes, algumas vezes ele entra na sinagoga, ele pega a porção da escritura, ele lê, todo mundo sentado, depois ele fala algumas coisas, senta e boa. Era a prática comum, a forma de culto, né? Muito parecido com o que a gente tem. A pessoa lê, explica um pouco e fica a cargo daquele que ouviu botar em prática aquilo. Então Tiago está dizendo que para essa comunidade que ouvia os textos sendo lidos, mas não via impacto no seu dia a dia. Eles viam o texto, admiravam, achavam muito bonito, ouviam falar da Bíblia, era muito legal, mas aquilo não tinha impacto no seu dia a dia. Não se relacionava muito a teoria com a prática. Coisa que a gente faz um esforço dramático para tentar fazer com que a palavra encaixe no seu dia a dia, para que você possa ser motivado a botar em prática. Isso não acontecia lá. Era difícil, eles não viam essa conexão. A palavra era lida, era admirada, mas não viam essa conexão. Então, quando o Tiago escreve essa carta, é um desafio à prática, para que eles não se esquecessem do que Deus comunicou a eles. Tiago está falando para aquela pessoa autoiludida. Você vai entender isso mais para frente. O autoiludido é aquele que acha que está fazendo o certo, mas está, na verdade, se auto-sabotando. Com esse texto e o contexto que a gente está vivendo hoje, no ano 2021, a gente pode espelhar a nossa realidade com a realidade deles e ver como esse texto conversa com o nosso tema. Então eu quero convidar você a uma jornada por esse texto, uma jornada de reflexão, para ver como isso se conversa com o nosso texto. A primeira orientação de Tiago, versículo 19 e 20, Tiago está dizendo que é o começo desse texto, ele está falando que não adianta você se revoltar se as coisas não estão do jeito que você gostaria que estivesse. Ele fala, não adianta você se irritar, seja tardio para se irar. Primeiro você ouça, porque ouvir é mais importante do que você argumentar ou tentar mudar a realidade que foi imposta para você. Não digo que a gente não tem que mudar as circunstâncias que a gente vive. Eu estou dizendo que a imposição de uma vida assim, imposta por uma força muito maior, uma comunicação que foi feita para nós,
Não adianta você argumentar com Deus e dizer para Deus que o melhor caminho seria outro, uma vez que Ele chegou para você e disse: filho, eu quero que você caminhe por aqui. Eu quero comunicar algumas coisas ao teu coração. Não marque 250 compromissos no final de semana. E aí não adianta você chegar e falar: mas Deus, não presta atenção, eu preciso dar atenção às pessoas. Porque assim, eu tenho pouco tempo, meio de semana não vejo ninguém, então no final de semana eu tenho que... E as pessoas chamam, eu fico sem graça de dizer não. Percebe? Não adianta você argumentar. É importante mais você ouvir, porque quando Deus orienta, não marque 250 compromissos no final de semana. Estou pegando a Fabi aqui, o comentário dela como exemplo. Deus está dizendo, com isso tudo, não faça isso, está gastando sua vida, você não está se importando com aquilo que é importante, que eu digo que é importante. Você tem que ter tempo para cuidar de você, você tem que ter tempo para se divertir, tempo para estar com as pessoas que você ama e tempo para estar com os outros. E às vezes você vai ter que aprender a dizer não. E quando eu tento bater de frente, não adianta eu ficar descontrolado, irado. Porque esse descontrole sobre a realidade que foi imposta não te guiará para o caminho que Deus aprova. Vai sempre te guiar para um caminho que Deus reprova, porque Ele te orientou a ir para outro caminho. O conhecimento adquirido, quando Deus fala com a gente, quando as pregações vêm, quando você gasta 1h30, 2 horas do seu domingo para estar aqui, para receber uma orientação, uma palavra de Deus para a sua vida, essa orientação deveria moldar a sua vida, conduzir a sua vida para uma nova realidade. É isso que Tiago está dizendo no versículo 19 do versículo 20. Depois, ele começa nos dando, eu separei aqui acho que 4 orientações que ele nos dá, muito específicas, muito poderosas, que eu acho que vão fazer diferença na nossa vida para 2021, para a gente não esquecer o que Deus nos sussurrou. Então, não adianta argumentar, fica com o que Deus te falou, porque é a melhor forma de você viver a vida. E a primeira orientação que ele dá aqui é, versículo 21 diz: portanto, remova toda a impureza e maldade e aceite humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Quando Tiago diz, removam toda a impureza, ele está dizendo o seguinte: essa impureza é uma conduta implementada pela cultura que te levou para caminhos tortuosos, valores equivocados, distantes do padrão ensinado por Deus. E ele diz, remova toda a impureza e maldade. Remova esse tipo de comportamento que não tem afinidade com o que Deus está dizendo. E aceite com humildade a palavra, as orientações que foi implantado no seu coração. Aceite com humildade. A palavra humildade é uma palavra muito interessante porque ela vem de uma origem latina, humus. E humus tem uma semelhança muito grande com esterco. Aquilo que fica por baixo, esterco. Ou seja, a humildade, numa paráfrase, é aquela pessoa que se coloca sempre na posição de aprendizado de alguém que está em cima. Mas nós estamos aprendendo com a nossa cultura a ter menos humildade, mais empoderamento e mais imposição. Você tem que sempre defender sua postura, defender que você está certo. Mas quando Deus comunica algo poderoso ao teu coração, queridos e queridas, aceite com humildade. Não fique batendo de frente. Remova a conduta. Deus apontou para você em 2020 várias e várias condutas que não se adequam ao que Ele tem para a sua vida. Não é verdade? Se foi assim, rompa com esses comportamentos. Rompa com essa postura. Rompa com isso de uma vez. E aceite com humildade, pare de se debater como um peixe que foi pescado e está fora da água, fica se debatendo para querer voltar para a água. Aceite com humildade a palavra que foi implantada no seu coração. Qual foi a palavra que Deus implantou no seu coração no ano de 2020? É essa palavra que vai fazer você perseverar e não sucumbir em 21. Para começar o ano bem. Removam a impureza e aceite
com humildade. A segunda orientação que Tiago nos dá aqui é: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponha em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. O versículo 22... não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Tiago está falando para o auto-engano, para aquela pessoa que é auto-iludida. Aquela pessoa que se auto-sabota o tempo todo. Em um lapso, passamos a acreditar que, independente de tudo, vai dar certo no final. Mudou o ano, vacina está próxima. Não, vai dar tudo certo. E aí você ouve uma situação como essa que a Dandan relatou e a gente percebe que não é assim. Não é assim. Não é por aí. Não é aí que acontece. Agir dessa maneira, numa perspectiva extremamente positiva, achando que no final tudo vai dar certo, é como dirigir em uma serra com os olhos vendados e achar que você vai chegar inteiro lá no final. Não, vai dar certo. Não, querido, não é assim que vai dar certo. Não se limite apenas a ouvir a palavra. Você precisa pôr em prática aquilo que Deus tem comunicado a você diariamente, dominicalmente. Quando você abre a palavra, você tem que pôr em prática. Tem que haver uma relação íntima entre a teoria e a prática. No versículo 23 e 24, ele usa essa metáfora: pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. A metáfora que ele está usando quer nos mostrar que a impressão foi momentânea, o esquecimento foi instantâneo. É a pessoa que olha no espelho, quando vira as costas já esquece. A impressão é momentânea, mas o esquecimento é instantâneo. Isso a gente percebe pelos tempos verbais no grego original, os auristos, os tempos verbais que são usados. A ideia que ele quer dar é isso: a pessoa tem um impacto, mas ou não gosta do que vê, ou não acredita no que vê, e já vira e vai embora. Então é como a palavra vem para você, mostra quem você é, te expõe ao espelho, mostra como que está a sua vida e quais mudanças serão necessárias para a sua vida, e quando termina a celebração, você desliga o celular, o computador ou a televisão, e você vai viver como se nada tivesse acontecido. Aquilo não tem uma reflexão e não causa uma prática na sua vida. Precisa ter conexão. O espelho, ele é muito interessante, né? A gente adora ou ama o espelho, né? Quando entra no elevador, quando entra no banheiro, né? A gente, no quarto, quando tem pessoas que têm aquele espelhão gigante no quarto. O espelho, ele é muito interessante porque ele revela as imperfeições e as perfeições. Então muitas vezes você se arruma, vai no quarto, pá, tá bonitão, ou ela se arruma, tá bonitona, pá, isso, aquilo. Ou às vezes você olha e viu que a roupa não combina e você fica irritado porque você já testou 40 mil peças de roupa e nenhuma combinou e você gostou. E aí, como é que fica? E aí você vira e fala: não tenho roupa. Mulher adora falar essas coisas, né? Mas enfim, o espelho, ele revela as imperfeições e as perfeições de ambos os lados. E quando nos esquecemos do que vimos, nós voltamos para o padrão automático, como se não tivéssemos visto nada. Então, a gente tem duas posturas frente ao espelho. Uma, a pessoa sábia, ela olha no espelho, percebe suas rugas, suas marcas, suas manchas, seus machucados e toma uma postura adequada ao que viu. A pessoa imatura, ela olha suas rugas, suas manchas, suas marcas, seus machucados e esquecerá logo o que viu e viverá como quem não está nem aí. É disso que Tiago está falando. A gente não pode levar a vida como se fosse, olhássemos no espelho,
Deus falou conosco, Deus comunicou, a nossa vida tomou uma direção e a gente vira as costas como se nada tivesse acontecido. Em 2020, muitas vidas foram postas frente aos espelhos e muitos estão virando as costas agora, sem lembrar do que viram, porque talvez não gostaram do que viram. Porque não estava como seus planos. Aquilo que você viu, ou seja, o seu estilo de casamento, seu estilo com seus filhos, seu estilo de namoro, o seu estilo de vida, em 2020 foi um espelho e muitas pessoas não gostaram do que viram. E não tomaram uma postura sábia, tomaram uma postura imprudente. Porque quando eu olho meu casamento no espelho, e se eu não gosto do que vejo, eu não tenho que chegar e abrir mão do meu casamento, eu tenho que lutar para consertá-lo, para melhorá-lo. E não simplesmente esquecer e vamos embora. Percebe? Tem que haver uma simbiose entre aquilo que você escuta, aquilo que Deus fala ao teu coração e a sua prática. A sua prática está hoje, dia 10 de janeiro, às 11h07 da manhã. A minha pergunta é: a sua prática está condizente com o que Deus tem comunicado ao teu coração nos últimos meses? A sua prática hoje, em todos os aspectos, tem aderência ao que Deus tem falado com você? É uma coisa aí pra gente pensar. Vamos lá, a Sandra está dizendo: Luísa assistiu, foi pra faculdade. Luísa assistiu o documentário porque a faculdade pediu. Deve ser ido, né, Sandra? Deve ser isso, né? Beleza. Então a Luísa assistiu. Luísa é dessa área aí também, né? Tem a ver também com essa área, a formação dela. O Dorival falou assim: eu não gosto do espelho porque ele me mostra que tenho que fazer regime. Dorival, eu também não gosto muito não, mas é a vida, né? O espelho mostra aquilo que... Um espelho sensato, né? Que tem aqueles espelhos que emagrecem, tem aquele espelho que engorda, mas o espelho sensato, o espelho mostra o que a gente é. E a gente tem que se deparar com essa realidade. Então vamos lá. A terceira orientação que Tiago dá aqui é... Versículo 25, ele diz: se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Olha só a dinâmica que ele está colocando. Se você observar, perseverar, praticar e não se esquecer, você vai ser feliz no que você vai fazer. Ouvir a verdade que Deus lhe disse, moldar sua vida em relação ao que Ele comunica, é o caminho sensato a se fazer. Porque o Tiago está dizendo: observar atentamente a lei perfeita. Da onde vem esse termo, a lei perfeita? Vem do Salmo 19, versículo 7, que diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria ao ingênuo. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. No fundo, você só tem a ganhar. Mas Tiago está falando veementemente para mim e para você: observe, persevere, pratique e não se esqueça de lembrar o que você ouviu. Não esqueça de lembrar, porque isso vai fazer com que você seja feliz no que você fizer. Percebe o que está em jogo? É a felicidade naquilo que você vai fazer. Mas eu estava conversando com a Ariadne nessa semana e ela me deu uma analogia muito interessante num assunto que a gente estava colocando. E a analogia era a seguinte: às vezes a gente está com um ursinho de pelúcia pequeno, que a gente gosta muito, nas mãos. E Deus pede esse ursinho de pelúcia.
E a gente fala, não, só tenho esse, Deus não, por favor, não. Mas a gente não percebe que atrás dele tem um ursão de pelúcia, 4 vezes maior, muito mais bonito, mais cheiroso, mais legal, que ele está escondendo ali atrás, que ele quer te dar. Ele só quer saber se você tem a confiança de entregar para ele o ursinho menor, para receber o grande ursão que vai te fazer feliz, pleno, completo e maravilhoso. Mas muitas vezes a gente olha para aquele ursinho fedidinho, sujinho, sem cor, a gente olha para ele e não quer largar, porque ele já tem o nosso cheiro, a gente já se moldou a ele, acha que aquilo é o melhor que a gente pode conseguir. Então muitas vezes a gente molda a nossa vida achando, não, esse é o melhor que eu posso conseguir, deixa eu proteger as coisas, é assim que é a minha vida, a melhor vida que eu posso ter é esse tipo de vida. E Deus está dizendo, não, filho, tem coisa melhor, filho, dá para mim, dá. Eu vou te apresentar o que é vida de verdade. Uma vida verdadeira. Se você conseguir entender e pôr em prática aquilo que Deus comunicou e tem comunicado ao teu coração, colocar na prática, Deus te apresentará um caminho muito melhor. Eu vou tocar no assunto aqui bem delicado, mas é muito importante. É a mesma coisa com quando as pessoas lidam com o seu dinheiro. A igreja ensina, a comunidade ensina, a Bíblia ensina. Contribui, oferte, devolva para Deus os 10% do seu ganho. Manifeste a sua dependência, seja um bom mordomo. A pessoa fica segurando. Não vai faltar. Não vai dar. Como é que eu vou dar se já está faltando para mim? Como é que a pessoa não exercita a fidelidade? Deus está dizendo, filho, confia no dinheiro não, confia em mim, vai. E a pessoa fica lá contando as moedas. Fala, não, se eu ofertar, não, eu vou pagar todas as contas. Se sobrar, eu manifesto a minha fidelidade. Eu oferto para a igreja. Aí fica nesse esquema. De insegurança, de cultivar insegurança, E Deus falando, filha, aprende a lição, você tem que ser fiel no pouco, senão eu não vou te colocar sobre muito, que vai estragar a tua vida. Vamos, filho, aprende a ser fiel. E Deus fica naquela expectativa, tentando trabalhar o coração. Às vezes ele mostra, fala, tá vendo, ó, dá alguns presentes, fala, tá vendo, eu sou o provedor, mas eu não quero entrar nessa questão do provedor, porque é um outro tema desse mês. Mas muitas vezes a gente faz isso e esquece de exercer nossa fidelidade. Porque quando a gente acredita mais em Deus do que nos nossos recursos, nós seremos felizes no que fazemos. Observar, perseverar, praticar e não esquecer. Porque a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. E a quarta e última orientação que Tiago nos dá está no versículo 26, que diz assim: se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos do Pai, aos olhos de Deus o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Cara, esse texto é muito legal. Vou ler de novo para você pegar. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Algumas pessoas pegam esse texto de Tiago e falam, tá vendo? Esse negócio de ir para a igreja, esse negócio de ficar congregando, ministério de louvor, pregação, nada disso. Tiago está dizendo que a religião verdadeira é ajudar os outros. É um engano interpretativo muito claro, de uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação muito rasa. Vamos por parte aqui para a gente poder entender. Tiago está dizendo no versículo 26 que se você caminha com Deus, mas não percebe que a influência dele afeta até os mínimos detalhes da sua vida, você está se auto-iludindo. Por isso que ele fala sobre a língua. Se você afirma ser religioso, mas não controla a sua língua, você engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. O que ele está querendo dizer? Se você não entende que a influência de Jesus, a influência dos ensinos de Deus afetam todas as áreas da sua vida, afetam a sua sexualidade, a forma com que você namora, afeta o seu bolso, a forma com que você lida com o dinheiro, afeta o seu casamento, afeta a sua fala com os outros, a forma com que você trata as pessoas. Se você não entender isso, você está se auto-iludindo e a sua prática religiosa, a sua espiritualidade não tem valor nenhum.
Porque você está segmentando as áreas onde Deus influencia, as áreas onde Ele não influencia. É um ledo engano achar que Deus não tem nada a ver com o nosso dinheiro, da forma com que a gente gasta. É um ledo engano achar que Deus não tem nada a ver com a forma com que a gente namora, com a forma com que a gente se casa, com a forma que a gente faz sexo. É um ledo engano achar isso, que Deus não tem nada a ver se eu estou corrompendo alguém ou não corrompendo, se eu estou sonegando imposto, se eu não estou. É um ledo engano. Se achar que Deus não se importa se eu estou enganando as pessoas, se eu não estou, nas mentiras menores ou maiores. É um engano brutal. Tiago está dizendo que você está se auto-iludindo. E que todo esse conjunto religioso seu não tem valor nenhum. Por quê? Porque isso afeta o ser por inteiro. O entendimento real da dimensão do impacto da grande notícia que a gente chama de evangelho em nossas vidas transforma a realidade que nós vivemos. Transforma a minha vida e realidade no meu mundinho. Transforma as pessoas que estão ao meu redor. Mas se o evangelho não chegou a esse ponto, se a sua vida não foi transformada a esse ponto, há de se fazer uma revisão. Porque aonde a notícia, o evangelho chega, ele transforma todas as coisas. Transforma todas as coisas, transforma as relações de trabalho, transforma as relações de amizade, transforma as relações amorosas, transforma todas as relações. No versículo 27, ele está dizendo que a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus o Pai é cuidar dos órfãos e das viúvas e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago, ele não está reduzindo a religião a esses dois cuidados, que são muito importantes, principalmente para a época. Ele está apenas exemplificando itens que estão dentro do conceito da religião, porque a palavra religião que ele usa aqui, religioso, é do grego treskos, que significa dado a observâncias religiosas, a pessoa que tem práticas da espiritualidade cristã, que conversa com Deus, que participa da adoração, que participa de culto, que tem o seu ministério, que entende o seu dom. É disso que ele está falando. Pessoas que têm essa prática religiosa. E os órfãos e as viúvas não tinham assistência naquela época. Tinha uma assistência pautada na lei, né? Mas a parte da colheita que ficava nas bordas e o que caísse no chão durante a colheita não era para o dono da propriedade parar e pegar. Era para deixar para os órfãos e para as viúvas. Era esse tipo de assistência que Deus colocou para tentar exercer a misericórdia no coração do povo. Mas aí, como a gente é duro, a gente gosta sempre de lucro, a gente transforma isso numa lei. Então, quando Tiago fala isso, fala assim, existem cuidados com pessoas que nós deveremos cuidar. Existem pessoas passando dificuldade. A gente criou um fundo para isso, para ajudar. Estamos ajudando algumas pessoas. Estamos ajudando pessoas. Essa é parte da nossa função, mas não só como fundo, mas você como pessoa também. A Bíblia ensina que não há ninguém que ganhe tão pouco que não possa repartir, cara. Várias histórias no Primeiro e no Segundo Testamento de pessoas que tinham pouco e Deus multiplicou. Então esse cuidado deveria chegar às pessoas. Deveria chegar até as pessoas. Senão, se a gente não tem essa parte da dimensão da cruz, a parte nossa para com Deus, na parte nossa para com as pessoas, da nossa comunidade, do nosso relacionamento e de fora da comunidade, tá faltando coisas aí. Ajudar os outros e pureza pessoal são meios de como o caminho de Deus se expressa. É isso que o Tiago está dizendo. Ajudar os outros e ter pureza pessoal, abolir os seus pecados, não se deixar corromper pelo mundo. E eu vou explicar um pouco sobre essa questão do mundo já já. Mas eu queria me ater a uma palavra usada nesse texto, que é a palavra religião. Eu não sei se você já parou para ouvir alguma explicação sobre a palavra de religião. Há um dilema sobre a origem da palavra religião do latim. Algumas pessoas dizem que vem do latim relegere, e outras pessoas acham que vem do latim
religare. Relegere e religare. Pra gente, honestamente, não diferencia muito, porque as duas questões têm a ver com o nosso objetivo. A palavra relegere significa revisitar, revisitar o que estava largado. E a palavra religare é religar, que para nós dá a mesma ideia. Por quê? Porque essa notícia que eu tenho falado aqui na mensagem e sempre, que influencia toda a nossa vida, do fio da cabeça, do cabelo até a unha do pé, que influencia a nossa vida como um todo, esse evangelho é a notícia de que Deus entrou na história para religar a relação do homem com Deus. Jesus veio visitar o que estava largado. O ser humano estava largado. Então, independente da origem da palavra, essas duas, que há um debate, fala da mesma coisa. E quando ele diz sobre este mundo não se deixando, olha o que ele diz lá no versículo 27, que ele fala, e não se deixando corromper pelo mundo. O que é o mundo aqui? Este mundo é a esfera da vida humana separada de Deus, porque já não é mais uma expressão da vontade de Deus. Refere-se à sociedade que se impõe ou ignora o Deus Criador. E por que a gente tem uma parte da sociedade das pessoas que são a parte alheias ao Deus Criador? Como eu sempre conto para vocês, esse problema está no início, quando nós somos desligados de Deus. Quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, decidiram viver de forma individual, assumindo a prerrogativa de dizer o que é certo e o que é errado para eles e rompendo a sua relação com Deus, a morte entra no mundo e a humanidade foi desconectada, desligada de Deus. Porque Deus não pode ter relação com o pecador. Deus não tem uma relação íntima com o pecado. Deus abomina o pecado. O ser humano se desconecta de Deus e assume uma dívida de morte com Deus, porque Deus disse, se você comer, você vai morrer. Deus deu sua palavra, então como um juiz justo, ele tem que cumprir sua palavra. E o ser humano passa então a desconectado de Deus, condenado à morte física, à morte espiritual, porque não conversava mais com Deus, e quando morresse estava condenado à morte eterna. Mas o Deus amoroso também manda o seu Filho Jesus, o Deus Filho, a viver aqui como um homem, para religar a humanidade, porque ele tinha todos os predicados para pagar essa dívida de morte que o ser humano adquiriu para com Deus. Então Jesus vem, vive, nasce sem pecado, vive sem pecado, e com a sua morte ele quita essa dívida de morte que o ser humano tinha para com Deus. E Deus então aceita isso, e através do sangue de Jesus, toda vez que Deus vai se relacionar com o pecador, o sacrifício de Jesus, a morte que purificou, o sangue de Jesus, a morte de Jesus, pagou nossos pecados. Então agora o ser humano passa a ser puro diante de Deus, porque alguém pagou a sua dívida. Então Deus pode se relacionar com o ser humano, e o ser humano que se arrepende de ter vivido desconecto de Deus, que se arrepende de não ter uma vida moldada aos conselhos de Deus, que se arrepende de ter se afastado e ser desligado de Deus, assume que a morte de Jesus veio para si, então passa a ter uma nova vida. O Espírito Santo de Deus, o Deus Espírito Santo, passa a morar dentro dele e faz essa reconexão e religa o ser humano para uma vida espiritual, que antes era morte espiritual, agora é vida espiritual. Já tem vida, ele consegue se comunicar com Deus. E o ser humano tem a promessa de não vai ter uma morte eterna, porque agora ele ganhou a vida eterna. Quando o ser humano passa pela morte física, ele ganha a vida eterna. Jesus reverte todo o poder da morte e nos dá uma vida. É isso que ele veio fazer. E quando ele faz isso, esse amor intenso nos inspira a remodelar a nossa vida e a nossa história como resposta a esse grande amor. Não para merecê-lo, porque eu não tenho o que fazer para merecê-lo, porque ele já me deu de graça, sem eu pedir. Eu só tenho que receber. Então a minha forma de honrar isso é moldar a minha vida de forma que o agrade. É não esquecer de lembrar daquilo que ele me falou. É moldar a minha vida de acordo com a vontade e com as orientações dele, para que eu possa ser feliz em tudo o que eu fizer. Querido, não se engane.
Em 2021, a cultura, o mundo, vai reclamar para si toda boa evolução que você teve na sua vida no ano de 2020. Em 2021, a cultura vai reclamar para si toda boa e qualidade de vida que você possa ter alcançado. A cultura vai reclamar para si. Ela vai reclamar para si todo o tempo de devoção e todo o lastro que você conseguiu criar em 2020. Ela vai puxar para ela de volta. Toda a organização de agenda que você fez, a cultura reclamará isso para si. Disso você pode ter certeza. Toda a harmonização da sua vida com os preceitos de Deus. Em 2021, o nosso mundo, a vida frenética, tóxica, vai reclamar para si. E você vai ser desafiado a entregar isso, porque as demandas vão aumentar. A vacinação vai chegar. Você vai ter liberdade de novo. E tudo isso pode ir por água abaixo se você se esquecer de lembrar o que Deus te sussurrou. Faz sentido isso para você? Por isso Tiago diz, não esqueça de lembrar. Persevere no que Deus falou. Pare de querer ficar argumentando, aceite com humildade. Aceite com humildade o que ele falou. Põe em prática todo esse lastro religioso, viva de forma prática. Separe aquilo que não pertence, aquilo que não harmoniza com o que Deus colocou no teu coração. Receba e viva plenamente o Evangelho do fio de cabelo à planta dos pés. Porque eu vou te dizer o seguinte, querido, o que Deus te sussurrou foi pessoal. O que Deus te sussurrou foi importante. E o que Deus te sussurrou é para ser vivido. E eu quero orar com você agora, para que Deus ancore as palavras dele, tudo o que ele comunicou, o modo de vida que ele vem moldando na sua vida, que ele ancore isso no teu coração, implante bem fundo, para que possa frutificar. Vamos orar comigo. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero pedir por aqueles irmãos que tiveram uma experiência grande, que tiveram uma vida em 2020 sendo comunicados pelo Senhor, e que uma semente foi plantada. Eu peço que o Senhor afunde, plante e que essa semente cresça. Que a gente não perca tudo isso que o Senhor comunicou no nosso coração. Que a gente não se esqueça de lembrar do que você falou. Que a gente não se esqueça de lembrar das suas orientações. Que a gente tenha uma vida que ponha tudo em prática. Que a nossa prática e a nossa teoria e a nossa prática conversem. E que tudo que a gente ouve, toda orientação, que a gente não vire as costas ao final de uma celebração e não perceba o impacto que aquilo deve ter na nossa vida. Ajude-nos a refletir e que as palavras do Senhor caiam profundamente, que o nosso solo do coração esteja como um terreno arado, um terreno fértil, para que possa ser plantado e dar frutos em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero falar com você o seguinte: se você hoje, pela primeira vez, entendeu que Jesus veio religar a humanidade, religar nossa vida com Deus, foi através da morte dele, substitutiva, que morreu no nosso lugar, por esse amor tão grande. Se você entendeu isso pela primeira vez e você gostaria de receber Jesus como seu Senhor e Salvador e transformar a sua vida a partir de hoje, eu quero que você ore comigo assim. Se você entendeu, se seu coração ardeu e isso fez sentido para você, ora comigo assim nessa hora: Senhor Jesus, eu quero entregar o meu coração nas tuas mãos e pedir ao Senhor que tome a minha vida e passe a viver dentro de mim. Eu não quero mais uma vida sem ti. Vem viver dentro de mim. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Transforma-me. Perdoa os meus pecados. Em nome de Cristo. Amém. Amém, queridos? Eu quero dar um tempinho para você, talvez, fazer as suas orações, a sua oração pessoal, enquanto a gente toca uma canção. Depois eu volto para ler os comentários e dar a benção. Vamos lá.
Querido, estenda a sua mão, receba a bênção em nome de Jesus. Querida igreja reunida virtualmente, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, foi a palavra prática, que o amor de Deus, o Pai, que é aquele que nos impulsiona sempre, e a consolação do Espírito Santo, que faz a gente entender a palavra, esteja sobre sua vida e sobre a sua família, te protegendo e te guardando. Em nome de Jesus, que eles não deixem você esquecer de se lembrar. Amém. Valeu, Vivi. Obrigado aí pelo comentário, palavra abençoada, que Deus abençoe realmente sua vida. A Audrey levantando as mãozinhas, Deus abençoe, Audrey. Galera, ótimo domingo para você, que Deus abençoe muito sua vida e lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai bem mais longe. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana. Até. Tchau, tchau.